Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Frase da nossa querida Angela Davis, que é uma referência mundial aí, quando o assunto é o debate racial. E onde estão as mulheres negras? Qual representatividade nós ocupamos hoje em vários espaços de poder? E na educação, onde estão as mulheres pretas? Para começar a nova temporada no Nosso de Frente com a Maju, eu trouxe aqui uma educadora, doutora em educação, aqui da nossa Federal do Tocantins, da UFT, para bater um papo um pouquinho de mulher para mulher, de negra para negra. Chega para cá, Maria Santana. Tudo bem? Como é que está, querida? Tudo bem, Maju? Muito bom estar aqui contigo, né? Que bom ver uma mulher preta que movimenta a cena da educação superior no Tocantins. Te agradeço pela presença. E, primeiro, quando a gente fala Maria Santana, quem é do meio mais social conhece Maria Santana da UFT. Mas, primeiro, para começar ali, quem é Maria Santana? É uma história bacana, né? Maria Santana, o próprio nome, né? Vem aí pelo nome de uma santa, né? Que quando eu nasci, antes, na verdade, de eu nascer, morreram 3 pessoas, 3 crianças, né? Nossa. E minha mãe pensava que eu também não ia viver, né? Então, minha mãe era muito católica, devota de Nossa Senhora de Santana. E ela fez um voto, né, com Nossa Senhora de Santana, que se eu vingasse, na época, falava muito isso, né? Se vingasse, ou seja, se eu vivesse, sobrevivesse... Nossa. Meu nome ia ser Maria Santana, então fiquei com esse nome, Maria Santana. Eu sou filha de lavradores, né? Meus pais, minha mãe e meu pai da roça. Fui criada até aos 12 anos, 11 anos, né, na roça, estudando, mas também já iniciando o processo de trabalho, né, junto com minha tia sendo professora, né? E Maria Santana é essa pessoa que sai justamente da terra, ou seja, eu sou dianopolina, né? Ah, nasceu em Dianópolis? Sim. Tem a das Diana, cidade que eu adoro. Beijo, sim, sim. Então, assim, nasci na fazenda, né? E depois, com 12 anos, eu fui para a cidade estudar e morar sozinha, já com 12 anos de idade. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. Meu pai tinha uma casa na cidade. Nossa. E meus irmãos mais velhos, que são 3 antes de mim, foram embora para outros lugares e ficou eu sozinha, né, morando nessa casa. Caramba. Então, é uma história que, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu não sei se foi destino, eu não sei se foi, né, vontade, mas é certo que eu estou aqui hoje, né, e realmente sobrevivendo a tudo, né, dessa sociedade. É claro que eu não encaro isso como ser negra e tal, como algo, sabe, doído, sofrido, não. Eu encaro como algo de transformação de fato, né? Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher preta, mas eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher que luto realmente pela questão racial. E né? que enxerga também as suas qualidades. Com certeza. Nós, mulheres negras, somos ensinadas desde criança, a minha geração, por exemplo, a não nos amar, nos acharmos feias, Sim. achar que o nosso cabelo não é adequado, que é ruim. Então, essa Santana, lá da terra das Dianas, que foi morar sozinha aos 12 anos, ela é um recorte de muitas outras Maria Santanas, que nós, mulheres negras, desde cedo já temos com essa responsabilidade. A mulher negra, historicamente, ela está ligada a essa responsabilidade do lar, do cuidado, aquela que está pronta para sempre cuidar. Como é que você encara isso? Essa Santana de 12 anos morando sozinha na cidade para conseguir estudar e tal, e essa Santana hoje doutora em educação. Nesse espaço de tempo, você tem essa reflexão que você quebrou esse estereótipo que existe em torno da gente? Ah, com certeza, né? Demorou um pouco, né, para eu entender de fato que eu estava conseguindo, né, modificar tanto a minha história, né, a minha vida, quanto outras vidas, né? Porque dentro da minha família nós somos 6 mulheres, né, e 3 homens. Então dessas 6 mulheres, quem de fato saiu para fazer doutorado, mestrado, fui eu, né? Eu tenho mais 2 irmãs que fizeram, né, graduação. As outras não fizeram graduação. Mas eu sempre fui muito, como diz as pessoas, para frente, né? Eu sempre fui muito para frente, ou seja, meu pai dizia para mim, não faça isso, eu dizia para meu pai, por que eu não vou fazer? Eu sempre fui questionadora, era na sala de aula, era em casa, era com todas as pessoas. É tanto que minha filha puxou um pouco isso de mim, né? Então eu questionava muito meu pai, por que eu não vou morar só? O que acontece que eu não posso morar sozinha, né? Então, eu comecei a perceber isso, principalmente quando eu entrei no ensino médio, que eu fiz magistério, né?
Foi lá em Indianópolis. Lá em Indianópolis, no João de Abreu, né? Ah, sim. E claro que até o ensino médio eu rodei bastante, depois meus pais se tornaram evangélicos, então foram para a igreja, né? E eu mudei para vários lugares aqui do estado do Tocantins. E voltei para Indianópolis para fazer ensino médio, né? E que era magistério. Aí foi essa época que, de fato, eu comecei a entender quem era Maria Santana e a capacidade que eu tinha de resiliência. Porque eu voltei a morar e fui morar com pessoas, eu sendo aquela, né? Eu vou ficar lá estudando, mas não era. Eu estava sendo uma pessoa explorada, né? Doméstica, que era a pessoa que cuidava das coisas nas casas, né? Então, fui empregada doméstica, não tenho nenhum problema em relação a isso. Depois, fazendo faculdade do mesmo jeito, lavava roupa para poder ir para a faculdade, né? E a faculdade era onde? A faculdade eu terminei aqui na Ubra. Eu comecei na Unitins, né? Então, esse processo de sair do ensino médio, rapidamente eu entrei na universidade, em Arraias. Então, eu comecei a estudar em Arraias pedagogia. E 2 anos estudando em Arraias foi muito difícil. A dificuldade na época, né, 94, eu não tinha bolsa, como a gente tem hoje, Pinais, nós não tínhamos nada na universidade de permanência, nós não tínhamos nada. Então, sobrevivíamos com o que meus pais mandavam para mim, dentro de uma caixa, né, no ônibus Real Expresso para Arraias, né? Então, minha mãe dividia a alimentação da casa comigo. Então, mandava para mim e eu esperava. Era milharina, era feijão. Comer carne, era um frango quase um mês, em Arraias, né? Mas, assim, muito, muito feliz também por estar estudando, né? Eu era sempre aquela que fazia os trabalhos, né, meus e fazia dos colegas. Então, eu ganhava, às vezes, um dinheirinho com isso, né? Vendia sandália para poder sobreviver em Arraias. Morava na casa estudante, fomos o primeiro grupo, né? Já tinha uma casa, só que essa casa era interessante. A casa era a nossa casa de estudante, o promotor morava e o médico morava, tudo no mesmo condomínio. Nossa. E ainda hoje é casa estudante lá, mas agora virou todas as 3 casas de estudante. Então, nós tínhamos uma ideia de que não podíamos sair do local, nós tínhamos que não fazer barulho, porque tinha essas pessoas que moravam, era o médico, era o promotor e a promotora da cidade, né? E aí foi quando, 2 anos, eu disse para minha mãe, mãe, eu não vou ficar mais em Arraias, eu não posso ficar dessa forma, né? Sem dinheiro, muito difícil para estudar. E aí minha mãe disse, você vai para onde, minha filha? Falei, mãe, não sei para qual lugar que eu vou, mas em Arraias eu não fico mais. E aí só falei com ela, arrumei a bolsa, deixei as coisas todas lá na casa e vim para Palmas. Em 97 eu cheguei em Palmas. Pioneira em Palmas, então. Pioneira em Palmas. Cheguei com a mochila só, não trouxe nada. E perguntei a uma prima minha, você me recebe em sua casa? Ela disse, uai, na hora, mas assim, como assim? Eu vou ficar aí na sua casa. Nem que seja para trabalhar aí, mas eu vou embora. E aí foi aquela questão, né? Onde é que eu vou estudar? Não tinha pedagogia na pública aqui, só tinha na Ubra. E aí foi quando eu entrei na Ubra. Com o dinheiro da matrícula, eu pedi emprestado para o meu primo, né, que era lá de Taipas, e ele me emprestou o dinheiro e eu paguei a matrícula. Fiquei o semestre inteiro devendo o período todo de aula, né? Mas vencemos, né? Não foi fácil. Esse período aqui em Palmas, que eu cheguei, não foi fácil. Imagina. Né? Não foi fácil. Então, assim, eu pensava que saindo de Arraias, né, ia ser mais tranquilo, mas cheguei aqui e encontrei, primeiro, que quando eu cheguei, buscava emprego em todos os lugares, nenhuma empresa queria contratar. Tinha vaga, eu ia, mas ele dizia que não tinha vaga. Qual o motivo? E aí eu sabia qual era o motivo, porque eu era uma mulher preta. Né? Eu não tinha a fisionomia, né, que as mulheres que eles esperavam para ficar como atendente. Né? Então, isso, para mim, era muito gritante, sabe? E eu dizia para mim mesma, eu vou continuar lutando, eu vou continuar. E aí foi quando eu consegui um trabalho como professora numa escola, já estava fazendo pedagogia, tinha magistério, e comecei no Rosemir Fernandes, na Aurine 3. Eu ia de pé e voltava de charrete, porque tinha sempre um senhorzinho que vinha no meio-dia do sol quente e ele me via sempre com os livros na cabeça, né? Olha só. Os livros do colégio. E uma vez ele falou, minha filha, você não quer, né, uma carona? E eu pensei, andar de charrete, meu Deus, né? Andar de charrete, eu vou e subir na charrete. Eu sempre fui muito despachada, né? Não tenho aquela coisa do, vergonha. Vergonha de quê? Você não pode roubar, né? Você não pode fazer coisas ilícitas. Mas você andar de charrete, você falar com as pessoas, não há problema nenhum, né? E aí, sim, começamos, mas o salário era muito baixo, né? Aí, depois, é claro, fiz um concurso, aí passei nesse concurso. Mesmo já na UFT? Não, ainda não.
Ainda no município de Palmas. Ah, em Palmas. Em Palmas. Aí eu fui diretora de escola no Marcos Freire. Olha só. Aí terminei a faculdade. Antes de terminar a faculdade, comecei a trabalhar em oficinas fora daqui do Tocantins. Aí comprei minha primeira bizinha verde. Então, é onde eu ia para os locais, né? E fazia muitos trabalhos fora, né? E concursada. Aí chegou um momento que eu falei, esse concurso, o salário está muito baixo, não dá certo mais. Formei, e aí eu conversei à época com a prefeita, que era Nilmar, né? E aí conversei com ela e perguntei que se eu exonerasse, pedisse exoneração, se ela me conseguiria um contrato, né? E ela disse, uai, você é competente, com certeza. E aí eu pedi exoneração, que era P1, e ela me contratou como P2. Fiquei 1 ano no Marcos Freire trabalhando assim, e aí foi quando eu passei no concurso do Estado para trabalhar em Miracema como supervisora pedagógica. Aí eu já entrei no Estado, né? Isso em 2002 eu fui para Miracema. E aí em Miracema minha vida foi outra história, porque aí eu comecei a trabalhar na Unitins como contrato, né? Fiz tipo uma seleção, passei e trabalhava na regional de ensino, né? Aí, na regional, assumi vários cargos, conheci várias pessoas dentro da regional. Então, assim, minha vida foi sempre muito leve nesse sentido. Uma coisa que, para mim, é caro, Maju, e eu sempre falo isso com as pessoas, é a gratidão. Eu tive nessa minha vida toda, claro, minha mãe, minha avó, né, porque eu sempre falo que as mulheres da minha vida, elas me deram oportunidades. E eu tive muitas mulheres na minha vida. Primeiro, minha avó, que foi uma pessoa assim, mãe de minha mãe, né? Primeiro que foi ela que me pegou, que a gente fala, né, quando nasce no mato, pegou, né? Segundo, minha mãe, que sempre foi uma pessoa assim, guerreira, muito guerreira, muito guerreira. Minha mãe nos incentiva até hoje a tudo, sabe? Aquela Qual é o pessoa nome dela? Neuza. Abraço, dona Neuza. Mora em Dianópolis Dianópolis ainda, Dianópolis, todo mundo em Dianópolis, praticamente Terra só mora boa, aqui duas Dianópolis. pessoas. A Dianópolis é uma terra maravilhosa, né? Eu acho que a gente se encontra naquela cidade, né? E depois eu encontrei várias mulheres bacanas, a própria Nilmar, a Dorinha, quando foi secretária, né? A Isabel, né? Que foi a reitora, que foi quem me deu a oportunidade de vir para ser pró-reitora aqui. Tive muitas outras mulheres assim que foram fantásticas. A Marlene, que trabalha em Miracema, foi uma pessoa assim que foi sensacional na minha vida. Essa sua fala é muito importante, porque historicamente as mulheres sempre foram ensinadas a competir, né? A disputar espaço uma com a outra. Se uma tá, você não pode estar. Sempre a crítica, incentivadas à crítica, e você traz aqui essa sororidade que te ajudou a chegar onde você chegou. Com Mulheres certeza. que passaram pela sua trajetória, desde as que vieram antes de você, como a sua avó, a sua mãe, mulheres que você encontrou profissionalmente. Sim, Então, sim. você vê hoje a união de mulheres como um fator importantíssimo para o fortalecimento das causas femininas? Com certeza. Hoje eu debatia isso, né, num grupo e dizia para as colegas, nós somos diferentes, temos mulheridades, ou seja, somos, né, várias, né, mulheres, de todos os tipos, de todas as cores, e, né, de várias idades. Mas o que a gente não pode deixar, e aí é por isso que a gente precisa desconstruir muitos dogmas do patriarcado. Porque quem coloca isso para nós, que nós temos que competir umas com as outras, é o próprio patriarcado. Né? Ou seja, é toda uma influência cultural de gerações, né? Que quando uma começa a crescer, as outras começam a dizer, mas por que ela está lá? Né? Às vezes são questões simples e que ela começa a dizer isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar no sentido de, além da união, né? Desse processo de união, mas também de formação. É preciso capacitar meninas e mulheres, né? Para que a gente tenha uma equidade de gênero. Não é uma igualdade de gênero, é uma equidade de gênero, porque nós precisamos dialogar que os homens não são nossos, ou seja, não é contrário a nós, não é isso que nós precisamos trazer. É o patriarcado que faz com que isso se torne dessa forma. E aí, é claro, é de geração para geração. Aí vem a questão social. As mulheres, elas estudam mais, mas elas não conseguem, muitas vezes, chegar ao mercado de trabalho na mesma proporção. Quando chega, ganham menos. Tem a questão da cor, raça, etnia. Entre uma mulher branca e uma mulher negra, a mulher branca tem mais oportunidade, e a negra ganha mais. Né? Então, nós temos todas essas questões. Então, não precisa entre nós nós competirmos, porque a própria vida nossa, por conta do patriarcado, ela já coloca em desvantagem. Já coloca em desvantagem. É verdade, concordo né? com você. Você disse que, quando foi buscar os primeiros empregos em Palmas, sentia o que estava ali atravessando e que atravessa diariamente tantas mulheres brasileiras e tocantinenses, que é o racismo.
Você representa um recorte de poucas mulheres negras, cerca de 2%, segundo as pesquisas, que conseguem estar em cargos, né, de gestão, em cargos de relevância. Você, hoje, a Santana, pró-reitora, o racismo te atravessa? Com certeza, Como? né? Em que situações? Em várias situações, né? Entre a direita e a esquerda, eu sempre serei uma mulher negra, né? Então, não importa se eu sou da direita, se eu sou da esquerda, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. A questão é, primeiro, eu sou mulher e, segundo, eu sou uma mulher negra. Então, posso chegar, já tive várias reações, né, de pessoas que, eu chegar no espaço, né, é como se eu não existisse naquele espaço. Mesmo eu sendo essa mulher que, onde chego, né, muitas vezes as minhas roupas são roupas bem fortes, cores fortes. Eu tenho uma marca de rosto, de cabelo, que as pessoas olham e chamam a atenção, né? E você também tem isso, né? As pessoas olham, mas que negra bonita. A gente não podia ser bonita, eu acho, né? Que negra bonita, tinha que ser feia, né? Muitas pessoas usam isso. Isso é o quê? O racismo. É o racismo. Então, é de olhar para você e falar assim, mas você é doutora? Você é professora da UFT. Então, quando a pessoa usa essa expressão, você é doutora, você é professora da UFT, isso já é racismo. Porque se fosse uma mulher branca, se fosse um homem branco, não falaria isso. Ah, você é professora da UFT, que massa, que legal. Dá aula na universidade. Muitos olhariam, né, vestimento, não, você deve ser advogada, né, com taierzinho, se fosse uma mulher branca. Agora, como mulher negra, né, como mulher preta, é claro que, né, pergunta isso de maneira, né, como se fosse exótico. Nossa, você chegou até lá, né? Tem outras questões que, claro, né, dentro da própria instituição, né, nos recortes da vida, né, dentro da própria instituição, a gente sente, né, o racismo velado, que é você fala, as pessoas não te escutam. Mas quando alguém usa, seja uma mulher branca ou um homem branco ou negro também, ele pega a sua fala, ele usurpa a sua fala e ele fala, as pessoas aplaudem. Aí ele é ouvido. Todo mundo está, nossa, mas eu não pensei que era assim. Aí você fala, mas eu estou falando isso o tempo inteiro. É um epistemicídio do nosso pensamento. Né? Isso é um problema que a gente tem. Forte. Você, além de ser atualmente pró-reitora, já ocupou outros cargos, é professora no curso de Direito, que é um curso tão importante, né? E um curso onde muitas vezes não é muito comum ver pessoas negras. Na medicina, Direito, são algumas áreas que ainda tem poucas pessoas negras, né? Mesmo com tantas cotas, mesmo com as políticas de permanência estudantil, a gente vê que ainda tem, né? E esse seu lugar de fala, de pró-reitora, de professora, ele é muito importante, porque muita gente se espelha em você. Sim. Né? Sim. E quando tem uma existência negra ali, tem uma referência que se faz para as outras mulheres também, né? Tem um lado da sua vida, eu estava olhando as suas redes ontem, antes para a entrevista, e eu vi que tem uma figura muito comum na sua rede, mais do que você, uma pessoa que atende pelo nome de Catarina. Como essa mãe, mulher à frente de um cargo importante de gestão, uma doutora, e conciliar com essa maternidade, que eu percebi que da sua parte é uma maternidade bem dedicável e tal. Sim, e veio tarde a maternidade, né? Porque eu tive Catarina com 42 anos de idade, né? Então, eu já estava finalizando o doutorado, né? Não vinha, e aí quando a pessoa que não veio o doutorado, veio a pró-reitoria e mais a Catarina, né? Então, a Catarina é uma pessoa especial na minha vida, a Catarina é muito parecida comigo. Tá com quantos anos? Tá com 7 anos, vai fazer 8. O gênio da Catarina é muito parecido com o meu, ela não aceita aquilo que não convém, ela fala, ela diz, né? É uma turbulência, viu, Maju? Ser mãe solo, ser doutora da aula, que eu ministro aula no mestrado, trabalhar numa pró-reitoria, viver viajando, é realmente bastante desafiador. E eu te falo que, assim, eu sei que você também passa por isso, né? É mais doloroso, às vezes, quando você escuta as pessoas dizendo para você assim, e sua filha? Ficou com quem? Como é que está a sua filha? Quando você escuta pessoas próximas a você, né, dizer assim, bem pertinho de mim, você deixou sua filha, você largou sua filha e cuidou da sua vida profissional. Você tem que escutar isso. Já passei por isso também. Né? E aí a gente fica pensando, bom, mas eu preciso trabalhar, né? Bom, eu preciso estar na minha carreira. E aí? Né? Eu quero também ter filha, ter filhos. Eu quis ter filhos.
Então, minha filha está encarando isso. Ela diz, mamãe, você é a melhor pró-reitora da UFT. Porque ela sabe de tudo, né? Ela escuta o que eu converso com as pessoas, como que eu falo, né? Ela, às vezes, eu dou bom dia para quem está passando. Mamãe, como você é educada, né, mamãe? Falei, tá vendo aí, filha? A gente tem que fazer isso. Dá bom dia para as pessoas. Conhecendo ou não conhecendo. Então, ela é muito adulta nesse sentido, de ver, de espelhar em mim. Ela diz, mamãe, você é uma figura. Você é tão bonita, hoje ela dizendo. Porque ela vê isso, sabe? Um dia nós fomos assistir um filme, o show das meninas, Ébano lá. Vozes de Ébano. Vozes de Ébano. E eu levei. Ela saiu de lá encantada com aquilo. Ela disse, mamãe, o dia que as pessoas brancas falarem de você, você me conta. Porque eu vou botar todo mundo no lugar deles. Ou seja, tomando as dores, né? Mas é muito bom, e é claro, os desafios são todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E a gente precisa continuar, né, vivenciando isso e alimentando outras vidas também, né? Porque eu não sou só mãe. Eu também sou trabalhadora. Eu também tenho minha vida pessoal, que eu preciso cuidar de mim. Eu tenho que ir no salão, eu tenho que fazer minha unha. Então, assim, tudo isso a gente precisa, sabe, administrar. E ter tempo para as coisas, né? Pesquisas recentes mostram que as mulheres trabalhadoras, o que elas mais queriam para o Dia das Mulheres seria um olhar das empresas, das instituições voltadas para a saúde mental. Porque a gente está cada vez mais sendo chamadas de guerreiras, ganhando esse rótulozinho de guerreiras, como se isso fosse um elogio. Enquanto isso, estamos sobrecarregadas, adoecidas, com depressão, com ansiedade. E como a gente sempre tem múltiplos papéis, a sociedade... Tipo, você dá conta, você pode. Que bom que você deu conta. Ao invés de nos tirar os pesos das costas, querem nos dar um prêmio de consolação, nos chamando de guerreiros. Você que está nos assistindo aqui, não queremos ser guerreiras, queremos ser mulheres com saúde mental, descansadas, com progresso financeiro, né, com a vida organizada. É isso que a gente quer, né? Mas, Santana, então hoje você está na pró-reitoria da UFT. Sim. Como é essa UFT de 2025 com relação à inclusão, à permanência de estudantes que um dia você foi? Dos que vieram do interior para conseguir estudar. Sim. Como é essa UFT de 2025 no quesito inclusão? A UFT ela tem crescido bastante, né? Esse olhar que, assim, nós temos as cotas, né? Foi a primeira universidade a ter cotas, isso antes, né? De eu entrar na UFT, eu entrei em 2011, né? Na universidade, não entrei por cotas no concurso, porque não tinha, à época, cotas, né? Na época não era obrigatório cotas, né? Como hoje é obrigatório para quem entra na universidade, como professores, né? Mas a universidade, ela avançou muito, porque... com toda essa discussão que a gente tem da universidade pública, e eu sou fruto dessa universidade pública, o Unitins, a Unitins não saiu de mim, né? A escola pública da educação básica não saiu. E eu vejo que, se eu sair da escola pública, da universidade, e fui para uma universidade trabalhar, né? Porque a universidade, a escola pública, ela tem um papel imenso na nossa vida, né? Então, com esse olhar, eu trouxe para dentro da instituição, na extensão, ou seja, pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade, pensar nas pessoas que estão distantes dos grandes centros. Então, o foco nosso, enquanto universidade, ele tem sido, pelo menos a nível geral, e a extensão tem feito muito isso, né? De pensar justamente que a universidade hoje, pelos números que a gente tem, ela é em torno de 74% de pessoas negras dentro da universidade, pretas e pardas. Olha que bacana. A UFT, ela é própria do Tocantins. Nós temos a maioria das pessoas que estudam aqui são do Tocantins. Um outro dado interessante que a gente tem a maioria são mulheres. Olha só que bacana. Então, você imagina, eu numa posição, mulher, negra, que, né, passei por todas essas questões, como que eu não posso encarar uma pró-reitoria com um olhar desse? E aí a gente trabalha numa perspectiva não assistencialista, mas sim de formação. Né, de capacitação, de formação, de discussão do território, né, porque as pessoas não precisam de alimentação de uma universidade, ou seja, de forma assistencial. Elas precisam de uma alimentação de conhecimento, de saberes, né, fazer essa interlocução. Então, nós crescemos muito. Então, a UFT hoje, ela tem várias cotas e nós temos a política de ações afirmativas, né, que foi justamente nesse período que a gente conseguiu construir. Tem mais eu estou na pró-reitoria há fazer 8 anos, então, mais de 7 anos... 7 anos e meio que a gente está aí debatendo as políticas de ações afirmativas. Com as bancas de identificação, nós, né, trabalhamos. Temos também a política de enfrentamento ao racismo, estamos, né, finalizando isso agora, debatendo dentro da UFT.
É claro que a permanência na universidade, né, ainda temos que trabalhar muito em prol disso, porque a entrada do estudante é garantia, mas a permanência com sucesso exige, né, de muitas pessoas, de muitos atores dentro da universidade. Então, o que a gente está fazendo, de certa maneira, com o Encontro de Saberes, que também é um outro projeto dentro da UFT, trazer mestres e mestras do saber tradicional e originário para atuar dentro da universidade, tentar descolonizar ou decolonizar um pouco esse pensamento. Porque se nós temos hoje dentro da UFT a maioria pessoas negras, indígenas, né, e quilombolas, o conteúdo que é ensinado na universidade é um conteúdo que não são para essas pessoas. Entendi. Não tem ligação com a vida dessas pessoas. Muito então, bem. É justamente focar nisso. A tecnologia social, porque quando a gente pensa em comunidades, né, povos tradicionais, comunidades originárias, as pessoas falam, não, mas ele não pode ter tecnologia. Não, sim, precisamos trabalhar isso. É a questão do saneamento básico, né? É a questão da formação. Então, tudo isso nós precisamos trabalhar. E a universidade é esse locus, né? Esse espaço onde se discute os principais problemas da comunidade. Muito bem. Qual o maior desafio hoje da UFT, na sua visão como pró-reitora? A universidade, a universidade pública, de um modo geral, ela tem um grande desafio, né? Que é justamente o ingresso de estudantes dentro da universidade. Então, nós estamos em todo o Brasil dialogando isso, os reitores todos, né, as reitoras têm dialogado sobre isso. É a questão do ingresso. Porque, como nós temos várias universidades, né, privadas, inclusive, né, com valores de mensalidade baixos, né, que é possível pagar. Nós temos outras universidades públicas também, que têm cursos muito iguais aos que tem na nossa universidade. Então, acaba que isso nós temos que fazer um trabalho em rede em relação a isso. Então, o ingresso nos preocupa, sim, e nós estamos atacando isso, né, com ações, falando das escolas, mostrando o que é a UFT, quais são os custos, que não paga para estar lá, porque já paga seus impostos, né? Então, um principal desafio é esse, o ingresso. Mas um grande gargalo que nós temos hoje das universidades públicas é o financiamento. Né? Nós precisamos de recurso financeiro dentro das universidades. Sem recurso financeiro, não é possível trabalhar ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, esse é um dos grandes desafios. Porém, o que a gente tem feito, né, todas as universidades, a nossa principalmente, eu faço isso porque estou na extensão, é buscar parcerias, quando eu falo parcerias, não é só no trato de parcerias gratuitas, mas também de recurso financeiro, com a bancada, né, com os deputados, senadores, né, envolvimento com os ministérios, com todos os ministérios. Hoje nós temos projetos com todos os ministérios praticamente dentro da universidade. Por quê? Porque isso é importante fortalecimento para a universidade. Não tem recurso da matriz, da universidade que vem, mas a gente consegue, em outros ministérios, fazer essa ponte. Né? E aí consegue recurso, consegue uma parceria onde alguém, né, entra com algum equipamento e a gente vai caminhando. Porém, isso não é suficiente. Então, é um grande desafio que nós temos hoje, é justamente estabelecer essa conexão com o Ministério da Educação, né, para que, de fato, enxergue a universidade como esse ponto focal de qualquer município. Muito bacana. Eu nunca vi você comentando o assunto, mas eu vi que este ano vai ter consulta eleitoral lá na UFT. Atualmente, o Luiz Bovolato, que é o reitor, né, ele encerra este ano, né, como reitor, foi eleito e reeleito. E eu queria saber, eu vi nos bastidores, não sei se é verdade, você pretende colocar o nome, pretende disputar aí nessa consulta para a reitoria da UFT? Sim, olha, nós estamos num trabalho de construção, né? São grupos que vêm construir na universidade. E por eu estar à frente da extensão, né, lidando com essas questões, dialogando com vários grupos, com professores, né, com toda essa minha trajetória, né, então começou dentro da universidade suscitar o meu nome, né, para de fato disputar aí esse espaço que é de liderança, né? É um espaço que realmente a gente precisa estar trabalhando no formato de liderar, ou seja, buscar recursos, né? Ver de fato o que a comunidade precisa em relação à própria instituição, né? Tem que ter firmeza também, pé no chão, porque não dá para você querer, né, brincar de fazer ensino superior, não é assim, né? Então começou a suscitar tudo isso. E é claro, né, a princípio eu não tinha nenhuma pretensão, eu disse, não quero, vou deixar, já tem aí, né, o período que eu estou na frente da pró-reitoria, já fiz bastante juntamente com o grupo, né? Então vou quietar. Só que isso começou a suscitar muito mais pela comunidade também externa, que faz extensão, né, que está aí junto conosco em parceria, e dizer, Santana, você seria um nome muito bom dentro da universidade. Você transita nos espaços, você tem competência, você consegue dialogar com as pessoas, que o diálogo é importante.
né? Essa questão do diálogo. Você conhece o Tocantins, né? Você é daqui. E por que não? E aí, sim, né, começamos a debater nesse grupo grande e meu nome, né, está aí colocado, sim, como pré-candidata e, sim, estou aceitando a proposta de ser candidata a reitora, né, da universidade. Se realmente os professores, a comunidade acadêmica, né, entender que o projeto nosso, né, ou seja, o que a gente está debatendo para avançar a universidade ainda mais, fortalecer onde tá precisando fortalecer, e encarar isso como algo importante para dentro da instituição, né, como eles têm encarado em relação à pesquisa e à extensão, nós vamos estar realmente sendo aí a primeira mulher negra a assumir um espaço dentro da universidade. Mas, eu digo, a universidade ela não é feita de uma ou duas pessoas. A universidade é feita de todo o coletivo interno e também externo. Não se faz instituição superior sem diálogo interno e externo. E nessa consulta voltam, então, os professores, os alunos, né? Isso. Toda a comunidade. Toda a comunidade, e os técnicos. E os técnicos isso. também, né? Então, tem a consulta e depois vai para o Consune para poder, de fato, ter a eleição. Certo. Agora, como pré-candidata, qual que é a sua principal proposta aí como pré-candidata? Nós temos algumas diretrizes, né? Uma delas é o fortalecimento, de fato, né, da instituição enquanto uma instituição inclusiva. Então, esse é um ponto central, né? A universidade que acolhe, uma universidade que trabalha com a questão do pertencimento das pessoas que estão dentro dela, mas também daquelas que vêm para dentro, que são de fora, que a gente fala comunidade interna e externa. Então, primeira questão é o acolhimento, né? São servidores da universidade, sentir parte desse processo, né? Nós viemos aí de uma pandemia, onde muitas pessoas, né, muitas vezes adoeceram, então a gente tem que trabalhar isso, fazer com que as pessoas sintam pertencente ao espaço. Com relação aos estudantes, continua o processo de inclusão, porque não basta eles entrarem, tem que realmente, né, ter o acolhimento, ter a questão do acompanhamento pedagógico, né, os indígenas e quilombolas sentir parte do processo. Então, sim, a gente precisa criar um espaço, uma pró-reitoria, né, para poder cuidar das ações afirmativas da UFT. Né? Nós temos que dedicar isso, porque nós estamos trabalhando com um público que é do Tocantins. Então, se é uma universidade do Tocantins, ela tem que ser uma universidade com o Tocantins também. Né? Não é só do Tocantins, com o Tocantins. Então, os estudantes e as estudantes elas precisam sentir pertencente a esse espaço. Então, com formação também para os professores, dedicado a essa questão, né, da realidade étnico. Né? Então, o principal ponto é a inclusão. Nós temos outras questões que também esse relacionamento interinstitucional. Universidade com os outros segmentos, né, externos, para a questão de parceria. Uma questão importante, que é essa ligação hoje com a região norte. A UFT ela precisa se sentir pertencente à região norte, então temos que dialogar em relação a isso. Agora que criou o UFNT, como é que ficou isso lá no norte? Nós estamos juntos, né? Porque, assim, quando eu falo as universidades da região norte, é a gente trabalhar nesse viés de que o norte se fortaleça com o próprio norte. Entendi. Né? Porque muitas vezes nós temos pessoas, né, outras universidades de outros locais, vindo para dentro do nosso chão. É proibido eles fazerem isso? Não, não é. Só que nós também somos capazes aqui. Né? A UFT, o UFNT, e aí vem a UFAM e outras universidades. Então, trabalhar de forma que a gente consiga discutir como ponte, rede. Né? Eu acho que esse trabalho é importante, né? Entendi. Da gente fazer. Muito bom. Santana, nessa trajetória da roça, do sudeste do estado, para virar doutora em educação, para conseguir vir ali daquela situação de arraias que você contou, até chegar para a reitoria, agora pré-candidata, querendo ser a primeira mulher negra, né, a poder comandar a universidade aqui do Tocantins, Universidade Pública. Quem mais te inspirou nessa trajetória toda? Qual a sua maior referência na vida? Eu diria que minha mãe, né? Me emociona. Que linda, né? Que bom. É minha mãe. Minha mãe, assim, é uma pessoa que me inspira muito. E com ela vem todas as mulheres, que minha mãe é afro-indígena, né? Então tem um pé lá muito, né, nos tapuias. E minha mãe, ela traz tudo isso. Foi uma mulher que teve 12 filhos, que morou na roça por um bom tempo, que não estudou, que hoje tem um celular que fala só por áudio, porque ela não consegue escrever direito.
mas uma mulher dedicada aos filhos, dedicada à vida, dedicada à igreja, que ela, né, é evangélica, mas sempre preocupada com os filhos. Sempre, sempre, sempre. Todos os dias ela manda mensagem no grupo. Todos os dias ela pergunta, minha filha, como é que você está? E ela sabe quando eu não estou bem. Uma ligação forte para vocês dois, né? Fortíssima, Qual fortíssima. o maior conselho que ela sempre te deu e você nunca esqueceu? E sempre te valeu, assim, naqueles momentos difíceis? Nunca baixe a cabeça. Ela sempre dizia isso. Nunca, nunca, nunca. Em hipótese alguma, minha filha. Nunca. Nunca você pode arregar. Porque ela disse, eu nunca arreguei. Então, você não pode arregar também. Não vai ser qualquer coisinha pequena que vai te deixar para trás. Então, desde pequenininha, eu sempre fui muito desse jeito, né? Entendi. Às vezes, claro, choro, né? Porque o racismo, o preconceito, as dificuldades, às vezes, né? Em todas as ordens, porque você sabe que o machismo também é muito, né? É muito ruim, né? Nessa sociedade, às vezes isso é muito complicado. Mas no outro dia eu levanto, olho para o sol, que eu amo o sol. Se tem uma coisa que eu gosto do dia é o sol. O sol, para mim, ele me alimenta, ele me dá energia. Então, quando eu estou muito pilhada, cheia de coisa demais, eu vou correr, eu vou caminhar e olho para o sol e lembro disso. Por que eu vou baixar a cabeça? Eu não quero ser essa mulher guerreira, não. Mas uma mulher forte, determinada, isso sim. E eu continuo sendo. E serei até quando eu estiver velhinha. Eu sempre digo para as pessoas, não vai ser a maturidade, né, que vai me deixar, ou seja, não, já não dou conta. Não, 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 não. Eu quero estar ativa o tempo inteiro. Eu quero continuar trabalhando, continuar ajudando pessoas, continuar fazendo o que eu mais gosto, né? Que é dialogar com as pessoas, que é estar ativa de fato. Né? Às vezes as pessoas pensam, mas você quer um cargo, é para sentir o quê? Não, é para ajudar. É para estar ali colocando a minha força de vontade, a minha força de trabalho à disposição. Eu trabalho num espaço público. Então, à disposição das pessoas que queiram, principalmente as mais vulneráveis. Muito bem. Qual o seu maior sonho? Ixi, tem um monte, já realizou, né? O maior deles já realizou? Ser doutora, né? Eu tinha esse sonho, né, de ser doutora. Não tem essa coisa das pessoas ficarem me chamando de doutora, não. Para mim, tranquilo. Sou professora, amo ser professora. Adoro que as pessoas me chamem de professora, né? Mas eu tenho um sonho que é o quê? Ver minha filha crescer e estudar na universidade pública. Que lindo. Né? E nós duas andarmos. Eu, como jovem, claro que serei muito jovem, né? E minha filha dizer, eu tenho uma mãe potente. Eu tenho uma mãe que me inspira, como minha mãe me inspira. Esse é o meu maior sonho. Nossa. Não são cargos, não são... Claro, saúde, claro que todo mundo tem, né? Mas é ver minha filha crescer, de fato, nesse espaço que é tão difícil, nesse mundo que é tão complexo, mas ela ter discernimento da vida, né? Então, esse é o maior ensinamento que eu quero deixar para ela. Muito bem. E é esse bem viver que as mulheres pretas e as mulheres em geral querem. A gente não quer competir, a gente não quer ser guerreira, a gente quer poder viver bem, realizar os nossos sonhos, ter acesso à saúde, poder respirar, ter saúde mental. É isso que a gente busca no mês das mulheres, todos os dias da nossa vida, né? Com certeza. Santana, quero te agradecer, muito obrigado, conhecer um pouco mais da sua história, porque todo mundo só vê a Santana do UFT, Santana no UFT. E hoje as pessoas puderam conhecer um pouco mais dessa sua raiz, que é tocantinense, por exemplo, eu não sabia, da sua essência, da luta para conseguir chegar na educação, os espaços que você ocupou. E o principal, que eu gostei, a sua consciência de saber que você está ali executando um papel que você representa, que não tem como dizer assim, já tem... Eu gosto muito de falar numa coisa que eu chamo de síndrome da representatividade única. E quando tem uma pessoa negra, você fala, gente, por que vocês estão fazendo isso? Fulano é negro, lá tem um juiz que é negro, lá tem uma médica... Porque tem um negro, a pessoa acha que não precisa ter mais. Mas, pelo contrário, a gente sabe a importância que é a necessidade de ocupação dos espaços de poder por pessoas negras, por mulheres negras, por homens negros. E essa é a luta, né? Quando você está lá, você está representando as que vieram antes de você e outras que podem vir depois de você. Muito obrigada por abrir seu coração, contar a sua história. Desejo sucesso lá na UFT. A universidade é pública, é do Tocantins, é da população. E que ela seja sempre fortalecida por todos que trabalham nela, melhorando aí o acesso à educação aqui no estado. Um abraço para você. Quer deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Sim, agradecer, né, esse momento muito rico, Maju. Assim, às vezes a gente traz a emoção porque, né, são histórias que elas são revividas o tempo inteiro, né? Então eu trago sempre essa minha história para
para mostrar para algumas pessoas, falo com os estudantes da universidade, como é que eu estudei, né? O que eu passei, e às vezes eles falam, professora, por tudo isso a senhora passou. Falei, sim, e olha como é que eu estou aqui hoje, bonita, legal, e contando para vocês a minha história, né? Então, agradecer, foi muito bom estar aqui contigo, e eu queria ter esse momento, sim, contigo, né? Da gente conversar, da gente estar podendo mostrar um pouco mais da nossa história. Às vezes as pessoas me vê toda montada, né? Vestida desse jeito, quando eu uso, às vezes, uma roupa simples. Oi, é você, professora? Sim, sou eu. Ou seja, né, parece que os papéis são muito, né, diferentes e não podem ser assim, né? Eu sou Maria Santana, professora, mas também tenho uma vida, né? E é isso que a gente precisa. Então, agradecer, de fato, as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos ouvir, né? E contar um pouquinho da nossa história. E você é muito parecida comigo. Né? Eu acho que a gente tem uma história muito parecida, né? De muitas mulheres negras, mas assim, da Fortaleza, né? Ou seja, de estar ali e continuar andando, né? Não importa o que vem. Como você falou. Aí... Se for preciso nós irmos, né, denunciar, nós vamos. Com né? certeza. Se for preciso recuar, recuamos. Né? Então, é isso. É isso mesmo. Querida, muito obrigada, sucesso. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Estou voltando com tudo para essa temporada de Frente com a Maju. E outras mulheres que ocupam espaços importantes vão passar por aqui de frente comigo para contar um pouco dessa superação, um pouco das trajetórias, porque elas nos inspiram e são referência para muitas pessoas. Um abraço e até a próxima.